Outra pergunta interessante, que era uma grande aposta do ESOC, era o Timeless, que era um estudo que comparou tenecteplase, fez tenecteplase, né, em pacientes, foi um estudo fase 3, um estudo por sedã randomizado, em que ele avaliou pacientes que tinham uma oclusão proximal que se apresentava entre 4 horas e meia e 24 horas. E aí era dado o tenecteplase para esses pacientes na dose de 0,25 versus placebo. E aí, no grupo de tenecteplase, eram pacientes que também recebiam trombectomia, por exemplo, que a oferta dessa trombectomia aconteceu em 77, 78, mais ou menos, por cento dos pacientes alocados nos dois grupos. O que chamou a atenção é que não houve diferença funcional, nem na melhora do NIH dentro de 24 horas, por exemplo, nem na melhora do ranking dentro de 90 dias, que foi a avaliação desse grupo, mas houve um aumento de recanalização dentro de 24 horas. Né? Foi uma proporção aí de 77 versus 65, 64% dos pacientes que estavam que tinham oclusão proximal e aí tiveram recanalização completa. O que chama atenção é que também tinha um conceito de segurança, porque também não aumentou o sangramento intraparenquimatoso. Isso faz sentido, endossa o conceito de que, de fato, a necteplase é um elemento seguro. Estudos publicados no ano passado no ESOC também do ano passado, utilizando a Stroke Mobile Ambulance, por exemplo, na cidade de Melbourne, mostrou que esses pacientes de fato canalizavam mais e quando você parecia ser uma excelente estratégia, especialmente nesse contexto, de utilizar uma ambulância por ser uma dose única, né? A tenecteplase em dose única. Então existe um racional fisiológico, farmacológico por trás do tenecteplase, bypassa a via do PAI-1, não depleta fibrinogênio, né? Não consome fibrinogênio, tem um tempo de meia-vida mais ajustado, pode ser administrado na forma de bolos, não aumenta a expressão de metaloproteinase do tipo 3, ou seja, ele ajuda na manutenção da integridade da barreira hematocefálica e, de fato, parece abrir mais vaso, né? Parece abrir mais vaso. O Brasil está correndo estudo, como, por exemplo, o Resilient TNK, que pretende comparar a tenecteplase versus placebo como bridging therapy, ou seja, terapia de ponte, antes da indicação de um paciente com trombectomia. Então, o paciente chegou com oclusão de grande vaso, seja M1 e M2, ele vai ser randomizado para receber a tenecteplase ou placebo. Isso vai abrir muito nossos olhos, mostrando que muito provavelmente alguns dos nossos pacientes que seriam elegíveis para trombectomia podem até perder essa elegibilidade porque abriram o vaso, né? Conseguiram recanalizar o vaso sem a necessidade de dar de dar trombectomia, oferecer trombectomia para esses pacientes. Então, o Timeless, ele, apesar de ter sido um estudo negativo, ele mostrou um estudo manteve o caráter de segurança da necteplase e confirmou, ratificou a ideia de que, de fato, a necteplase abre mais, recanaliza mais. A gente sabe que a necteplase, especialmente nas oclusões proximais, T carotídeo, oclusões em tandem, a chance de oclusão, de reperfusão, desculpa, ela é menor do que 10%, né? Gira em torno de 5% a 8%, mais ou menos. Então, é uma chance bastante baixa. Quando a gente olha para estruturas para vasos magistais, essa chance aumenta um pouco, gira em torno de 30%, mas ainda assim é uma chance muito baixa recanalizar uma oclusão proximal somente usando a alteplase, né? Então, como o tenecteplase ele tem um conceito de fibrina, ele é mais fibrina específico, portanto faz mais sentido de fato ele conseguir penetrar mais no trombo e abrir mais esse trombo, recanalizar mais. João, mas o preço ainda é muito alto na necteplase, porque a gente tem a formação da necteplase para infarto, a dose de infarto, por isso que se torna um pouco mais caro. Mas quando a gente passar a ter a formulação de 0,25, né, com miligrama quilo, que a gente vai fazer até 25 miligramas, até 25 miligramas quilo, considerando a dose máxima também de um paciente de até 100 quilos, né, como se ele tivesse até 100 quilos, a gente com certeza vai usar metade do frasco em potencial e aí tem uma chance do produto ser um pouco menor, apesar da indústria não ter sinalizado ainda para a gente que esse preço vai vir por miligrama e sim talvez por pacote de tratamento, né? Então, mas ainda assim existe sim uma perspectiva de que exista uma contenção de custos, uma atenuação de custos, porque vai sim ser menos remédio do que comparado a hoje que a gente utiliza nos pacientes com infarto agudo do miocárdio.